difícil de respirar, não tá? E quando a gente olha para o céu, a imagem que a gente vê é do céu embaçado, uma fumaça que é vista em diversas regiões do Triângulo Mineiro. Mas o Balanço Geral começa falando sobre um alerta dos climatologistas, o alerta do INMET, um alerta da Defesa Civil em relação à baixa umidade de ar aqui na nossa região. Você que não tem costume, é de fora, preste muita atenção. Para você que é daqui também, por favor, preste muita atenção. Ontem, em Uberlândia, nós tivemos um índice extremamente preocupante em relação à umidade relativa do ar. Nós chegamos em algumas regiões a 7%. 7%. Isso é muito nocivo, preocupante em relação à área da saúde, em relação ao meio ambiente. Hoje no Balanço Geral a gente vai falar um pouco mais sobre esse alerta do INMET, trazer diversas informações e entender o que vai acontecer nos próximos dias. Mas lembre-se, muita água, umidificador, todas as alternativas neste momento, porque o clima está seco na nossa região e quando nós temos muito vento, surgem aquelas nuvens de poeira que prejudicam ainda mais a qualidade do ar, além das queimadas, que são muitas que a gente vem percebendo. Essas são imagens ao vivo, você acompanhando agora aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Daqui a pouco nós vamos trazer todas as informações para o amigo e amiga que está conectado com a gente. Então fique ligado, já já a gente fala mais sobre isso e eu quero que você participe junto com a gente. Nós vamos fazer um giro por cada região aqui do nosso Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba para falar sobre a previsão do tempo, para falar sobre a alta temperatura e principalmente a baixa na umidade relativa do ar. Mas eu quero saber de você que está se conectando, chegando agora para acompanhar o Balanço Geral. Qual a alternativa? O que você tem feito para amenizar esse calorão e principalmente essa baixa umidade relativa do ar? Quero todo mundo participando, fique à vontade, amiga e amiga. E também hoje no nosso Balanço Geral, existe uma outra preocupação que a gente vai falar e vai tratar. A partir do momento que nós temos esse período de estiagem, lá em Uberaba, a preocupação em relação à água. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E este painel que está na tela do Balanço Geral é o painel da Codal, a Codal que é responsável pelo abastecimento lá na cidade de Uberaba. E aqui mostram os reservatórios, a situação de cada reservatório. E a situação ainda é preocupante. A gente vai estar trazendo todas as informações para você que é de Uberaba e acompanha sempre a nossa programação. Aqui, gente, tem reservatório de cada região. Esse monitoramento ocorre em tempo real, o tempo inteiro, para saber sobre o consumo de água do uberabense e também as alternativas que precisam ser criadas para amenizar toda essa situação de abastecimento na cidade de Uberaba. Então, você que está acompanhando o nosso programa, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso e ao vivo, inclusive, com a nossa querida repórter, a Gabriela Francis, trazendo as informações direto ali deste painel de monitoramento lá da Codal. Então, daqui a pouquinho aqui no nosso programa. E hoje também no nosso balanço, olha só essa imagem, ó, enche a tela por favor, imagens do Alto Paranaíba, imagens de Patos de Minas, um dos cartões postais lá da região do Alto Paranaíba. Nós estamos ali em frente, muito em frente ali à rodoviária, nessa lagoa linda, viu? Céu azulzinho neste momento, azul lá em Patos de Minas, mas também há essa preocupação em relação à baixa umidade relativa do ar, que também será assunto aqui no nosso programa. Então, toda a região conectada, acompanhando a partir de agora o nosso balanço e já já a gente vai fazer aí esse aparato em relação à situação do tempo, a situação que estamos vivenciando aqui na nossa região. Daqui a pouquinho. Calorão que está todo mundo sentindo, está todo mundo percebendo. E lá em Uberaba, aquela preocupação. E aí? Como estão os nossos reservatórios de água? Então, atenção que eu vou para Uberaba agora. A Codal informou que hoje os reservatórios serão fechados novamente às 9 horas da noite. Atenção, população, ó, 9 horas da noite. Gabriela Francis, comigo, direto da sede da Codal, para trazer as informações e explicar para a população de Uberaba sobre tudo que está acontecendo e orientar sempre, né, Gabi? Bem-vinda, ótimo dia para você, boa quinta-feira, bom dia.
Oi, Rafa, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, Rafa, essa é uma medida que faz parte do plano de contingenciamento da seca, que tem o intuito aí de recompor, o nível dos reservatórios de água aqui na cidade de Uberaba. Ontem, nós já tivemos aí o fechamento noturno dos reservatórios e hoje, novamente, eles serão fechados a partir das 9 horas da noite e serão reabertos a partir das 4h30 da manhã. Eu estou aqui com o Giovanni, que é diretor de Desenvolvimento e Saneamento da CODAL. Ele vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa situação. A gente está, inclusive, em frente a esse painel que mostra aqui em tempo real as condições, os níveis dos reservatórios aqui na cidade. E, Giovanni, uma ótima tarde para você. Explica para a gente qual que é a situação atual, quais foram aí os últimos dados analisados por vocês aqui da CODAL. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos, Com relação ao abastecimento, ontem a gente faz a medição dos níveis dos reservatórios nossos às 22 horas, que é o que estabelece, dentro do plano de contingenciamento, quais serão os parâmetros de fechamento ou não dos nossos reservatórios. Esse plano, ele prevê, a condição ideal é que a gente tenha os reservatórios com os níveis acima do 40%, que é onde a gente não tem nenhum fechamento para o próximo dia, e a condição extrema é quando a gente teria os níveis abaixo dos 20%, que estabelece o fechamento emergencial dos reservatórios. Como você bem disse, na medição de ontem, a gente estava com a medição abaixo dos 35%, que prevê o fechamento total noturno, que é exatamente o fechamento entre as 9 horas da noite e as 4h30 da manhã. Então, amanhã, às 4h30 da manhã, todos os reservatórios são reabertos e essa medida é necessária para que a gente recomponha o nível dos reservatórios, para que a gente possa atender de uma forma equânime tanto as partes baixas quanto as partes mais altas em todas as regiões. Essa medida ela começou a ser realizada nessa semana, nós já tivemos alguns fechamentos durante a semana e a previsão é que continue isso durante os próximos dias, se não houver chuvas significativas? Infelizmente, a vazão do Rio Uberaba caiu bastante nos últimos dias, Então, desde domingo, a gente já vem com esse fechamento total noturno. O nível do Rio Uberaba, a gente já está com todo o aporte que a gente tem condição de fazer a transposição do Rio Claro, ou seja, todas as bombas de transposição do Rio Claro já estão acionadas nesse momento e ainda assim a vazão do Rio Uberaba continua abaixo do necessário para que a gente tenha um abastecimento completo em todo o Uberaba, que é a capacidade de produção das retas nossa de 1.200 litros por segundo. Nesse momento a gente está com a vazão em torno de 1.100 litros por segundo, então a gente tem um déficit já de 100 litros por segundo, considerando já os 500 litros que são já pelas bombas acionadas do Rio Claro, que vem para complementar essa vazão do Rio Uberaba. E essa é uma situação, que, como você mesmo já vinha dizendo, Rafa, além da falta de chuva, existem as queimadas que estão acontecendo em toda a nossa região. E onde tem queimada, tem fuligem e acaba que muitas pessoas, muitos moradores querem lavar a casa, gastam muita água. O Giovanni estava comentando comigo há pouco que ontem foi um dos dias que teve aí maior consumo de água nas residências, Qual que é a orientação para os moradores, então, frente a esse cenário? Orientação, Gabriela, não só nesse período crítico, mas que use a água com parcimônia, use a água com consciência, tenha bons hábitos de consumo da água. Ontem, como você bem disse, a gente quer crer muito em razão daquela nuvem de poeira que a gente teve aqui no município, aliado também com as queimadas que geram aquela fuligem, nós tivemos o dia de maior consumo. Esse consumo ontem bateu quase que 29%, e aí, comparado, a gente fazendo uma relação entre o nível das 22 horas com relação ao das 6 horas da manhã. O ideal de consumo que a gente tem, a média histórica que a gente tem de consumo é em torno de 17% a 18%. Então, com essa informação, a gente deduz aí que nós tivemos 10% a mais do consumo no dia de ontem, que foi desde que a gente iniciou o plano de contingenciamento, foi o dia de maior consumo. A orientação é que a população economize, a hora de lavar, limpar a calçada, que não use a mangueira, faça com a vassoura, varra, e se necessário for, use um balde para tirar aquela poeira que mais incomoda a população. A gente até entende, nós estamos passando por dias difíceis, clima muito seco, mas a gente tem que priorizar essa água para o consumo humano. Giovanni, muito obrigada. Já são então mais de 130 dias sem chuvas significativas aqui na região e a gente continua acompanhando essa situação que afeta a todos aqui na região, viu, Rafa? E fica o alerta, Fica o alerta para toda a população de Uberaba. Por favor, use a água com consciência, com responsabilidade. E hoje à noite, mais uma vez, os reservatórios serão fechados, viu? Reservatórios fechados, tá? A água não sai do reservatório para atender a população. Entendeu? 9 da noite.
Muitas queimadas foram registradas em Uberlândia e o que piora a umidade relativa do ar. Bom, sobre esse assunto, deixa eu conversar com ele, meu amigo Tarcísio Duarte, ao vivo aqui o nosso Balanço Geral, para trazer as informações. Chama atenção não só a beleza do Tarcísio Duarte, como sempre, meu amigo lindo, mas essa vegetação que está logo atrás dele, nessa rotatória, que fica, né, muito próximo ali ao aeroporto, né? Essa é uma área, inclusive, nova aqui da nossa cidade. E olha, gente, olha como está amarelo. Olha isso. Entendeu? Essa é a preocupação e não está fácil de respirar aí do lado de fora, né, meu amigo? Bem-vindo, bom dia para você. Muito difícil, viu, Rafa? Bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha. E até mesmo por conta disso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta aqui para nossa região de que hoje, da 1 da tarde até às 6 da tarde, a gente vai ter um período de umidade relativa do ar abaixo dos 12%. Ontem, Uberlândia, Veríssimo e Campina Verde já havia registrado umidade relativa do ar similar a isso e hoje o alerta continua, viu? Por isso, a recomendação é que as pessoas se hidratem bastante e prestem muita atenção, porque com a umidade assim, o risco de incêndios florestais aumenta e os danos à saúde também, como doenças pulmonares, dores de cabeça, por exemplo. Outra preocupação que surge nesse momento é com relação ao abastecimento de água. Nós entramos em contato com o Departamento Municipal de Água e Esgoto aqui de Uberlândia, que informou que os níveis são considerados como aceitáveis nesse momento, o que não quer dizer que a população deve se descuidar. É bom e é sempre recomendável não desperdiçar água em hipótese alguma. Agora, aqui em Uberlândia, 32 graus, muito quente. Imagens ao vivo da Avenida Sacadura Cabral, aqui na zona leste da cidade, Rafa. Zona leste da cidade, tá aí, ó o céu como é que fica, né? Parecendo que tem muita fumaça do céu e por causa, infelizmente, das queimadas que vem acontecendo aqui na nossa região. Extremamente seco o tempo, muita água, hidratação, máximo de cuidado. E eu converso com o com a vovó que está assistindo o Balanço Geral, ó. Para você o cuidado é redobrado, tá? Mais água, mais hidratação, por favor. E também para a criançada. E ao mesmo tempo, o alerta para as nossas educadoras, para as instituições de ensino municipal, estadual, particular. O máximo de cuidado nesse dia de hoje, nos próximos dias, por causa da baixa umidade relativa do ar. Nada de atividade ao ar livre, naquele horário muito pesado. Por favor, tomem o máximo de cuidado e protejam as nossas crianças. Vamos girando informação, 11 horas e 55 minutos, você conectado com a gente. Deixa eu pegar a BR-365, vamos até a região do Alto Paranaíba, vamos a Patos de Minas para conferir como é que está o abastecimento de água na cidade e também essa situação envolvendo a umidade relativa do ar. Meu xará Rafael Ribeiro junto com a gente para trazer as informações, ele que está num ponto muito bonito da cidade de Patos de Minas, se você não conhece, que é um cartão postal, aquela lagoa linda que fica ao lado ali em frente à rodoviária da cidade de Patos de Minas. Local muito bonito, já tive a oportunidade de fazer uma caminhada ali, várias caminhadas por ali, de conversar com algumas pessoas e está lá o meu amigo, meu xará Rafael Ribeiro. O que a gente percebe na sua imagem, Rafa, é que bem diferente do que o Tarcísio vinha mostrando, a gente está vendo muito verde aí, ó, muito verde. Isso significa que a situação está mais confortável no Alto Paranaíba? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia para você, Rafael, e a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, viu? É um pouco mais confortável, mas não deixa de ser preocupante com relação à umidade relativa do ar, à falta de chuvas, até porque Patos de Minas foi o município que mais registrou queimados aqui na nossa região, né? Muitas queimadas, e isso compromete muito a umidade relativa do ar. Apesar que essas queimadas acontecem em áreas de palhadas, áreas próximas à rodovia, mas também sempre as pessoas colocam fogo, né, para tirar o lixo do lote vago, para queimar o capim que foi capinado de um lote vago. Isso acaba prejudicando demais. Inclusive a companhia de abastecimento, a Copasa, ela informou que em 2025, portanto nesse momento que a gente está vivendo, o abastecimento de água está
transcorrendo normalmente, assim como 2024, sem prejuízos causados, então, nesse período de estiagem. A gente sabe que nesse período eles aumentam a captação de água, a vazão é maior, né? E aí as pessoas utilizam mais água, os banhos são mais demorados, né? O pessoal utiliza muito para lavar carro, né? Calçada também, que eu acho um desperdício de água, e isso acaba tendo um consumo maior, tanto na questão de água. Assim como no inverno, né, a gente tem um consumo maior na energia, na estiagem é o consumo maior de água. E aí, ó, a umidade mínima, na verdade, chega à casa dos 16 graus e máxima 45 graus. Na verdade, 45%, corrigindo, né? 45% é a máxima e 16% é a mínima umidade relativa do ar, ou seja, é muito pouco ainda, porque o que recomenda a Organização Mundial da Saúde é que seja isso entre a casa dos 60% mínima, né? E aí, a gente sabe que a umidade relativa do ar ela vai variar entre 30% e 20%, baixo risco de incêndios florestais e a saúde. E, na verdade, alto risco, né, nessa época do ano. E ontem o IMET registrou um valor aí, né, que varia de 7% e 10% na região do Alto Paranaíba. Umidade relativa do ar ontem emitida pelo IMET, de 7% a 10%. Então pensa só como o ar está seco. Apesar de estar tudo verdinho, a gente está numa área que é uma lagoa, né? Tem muita umidade por aqui, né? As plantas absorvem bem essa água, mas não é a realidade de outros bairros não, viu? Alguns canteiros secos, amarelos, não tem essa beleza toda não, viu, Rafa? Volto com você. É verdade. E aí eu acho que pela proximidade, né, com a lagoa, é o que tem ajudado essas plantas, essa vegetação que tem por aí. Aliás, você está num local muito bonito, viu, Rafa? Local muito bonito, a imagem está linda aí de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Grande abraço a todos vocês que estão acompanhando. Mas como disse o Rafael, e muito bem, tome o máximo de cuidado, por favor, não exagere em relação ao consumo de água e atenção em relação às queimadas. Está aí, ó. Vou mostrar a imagem da lagoa ao vivo. Obrigado, Rafa, ao vivo. Olha aí, ó, imagens da lagoa Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Tá aí, ó, a imagem bonita que você está acompanhando aqui no nosso Balanço Geral. Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar girando informação. Sai da 365, chegando aqui em Uberlândia, a gente pega 452, MGC 452, para ir até a nossa querida Araxá, terra da Dona Beija. Normalmente em Araxá, comparando a outras cidades da nossa região, a situação sempre é mais confortável. As temperaturas são um pouco mais amenas. Será? Kleber, nosso repórter de Araxá, Kleber Costa. Alô, população de Araxá, o Kleber tá aí, hein? Tem as informações. E aí, qual que é a situação, Kleber? Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Rafael, a você e aos amigos do Balanço Geral. Por aqui, agora à tarde, já começou a fazer muito calor. Neste momento faz 30 graus aqui em Araxá. Em relação ao abastecimento, a Copasa sinaliza que não há risco de desabastecimento na cidade por conta da estiagem. Mas essa é a situação de momento, viu? É necessário que a população economize água. A companhia informa aí que são distribuídos quase 25 milhões de litros d'água para a população diariamente. E mesmo com a temperatura mais alta nesses últimos dias, a média distribuída ela não sofreu nenhuma alteração aí. Então fica aí o recadinho da Copasa para que todo mundo tenha consciência ao utilizar esse recurso tão importante e vital para a nossa existência. É necessário economizar, já que os mananciais estão prejudicados por conta da falta de chuvas, Rafa. Em relação à umidade, não está tendo alívio nem aqui em Araxá, viu? Hoje de manhã a umidade relativa do ar começou na casa dos 45 graus e agora já está na casa dos 15 graus. E nas próximas horas deve atingir aí a mínima, que é prevista de 12% de umidade aqui na terra da Dona Beija, Rafa. Então 11%, 12%, 15% agora, 11%, 12% de umidade lá na terra da Dona Beija, lá na nossa querida cidade de Araxá. Kleber Costa que está lá mostrando inclusive a cidade, falando exatamente sobre essa realidade, sobre essa sensação térmica. Quem conhece Araxá sabe que lá é diferente, né? É um pouco diferente, viu? Bom, a gente vai estar trazendo mais informações, atualizando tudo isso e eu quero você participando aí do outro lado. Vai lá no YouTube e participe com a gente. E aí, o que você tem feito, inclusive, para amenizar esse calorão e essa sensação de seca, umidade relativa do ar extremamente abaixo? Mande seu recado, participe, por favor.